De volta ao programa Gira ABC, hoje entrevistamos aqui a nutricionista Dominique Horta Buin. Dominique, voltando ao tema nosso, que é alimentação na gestação, é comum as mulheres nesse período utilizarem o consumo de chás, etc. O que você tem a dizer a respeito desse hábito, vamos dizer assim? O chás, ele tem essa função mais reconfortante, Isso, né? Durante um chá que qualquer acalma, momento. tá? Exatamente. Tem alguns chás que eles devem ser evitados, outros que não tem problema de ser consumidos, né? Tem uma legislação que fala sobre isso, foi baseado em vários estudos. Então, tem alguns chás que são fortemente proibidos, né? Que devem ser evitados. Tem, por exemplo, o chá de hibisco, desde o começo da gestação, o ideal é evitar, muito importante. O chá de hibisco. E é comum o uso, né? Agora, né? Ainda Então. Ele é mais comum. Mas é legal evitar ele pode provocar o sangramento, o aborto, então principalmente no começo da gestação, que está um pouco mais delicado, entendi. O ideal é evitar. Alguns chás mais termogênicos, canela, chá verde, também é legal evitar. Né? Os que podem consumir é mais o chá de melissa, exatamente. Camomila? O camomila também não. Não. Então, camomila... Mas o chá de melissa tem alguns chás, por exemplo, de frutas, chá de morango também pode consumir, mas esses chás. Então, basicamente, são os chás de frutas, frutadas. Isso, exatamente. São vamos dizer assim, os que não causam, tem nenhum risco, né? Que não causam nenhum... Exatamente. Bom, então, voltando aqui, nós fechamos o bloco anterior falando sobre a questão alimentar, né? Frequência alimentar, os sintomas, azias, etc. Isso. Vamos falar a respeito dessa questão em particular. Bom, a grande parte das gestantes, elas referem ao desconforto estomacal e desconforto intestinal, bem frequente mesmo. Então, desconfortos estomacais, como, por exemplo, enjoo, azia, refluxo, má digestão, são também... São sintomas comuns, Comuns, né? Exatamente. A gente pode amenizá-los ou até realmente... Eliminar. Exatamente, eliminar. Para todos esses sintomas estomacais, a gente pode frisar, por exemplo, a frequência alimentar. Então, comer de 3 em 3 horas, ou até de 2 em 2 horas, dependendo da gestante. Isso auxilia todos esses sintomas. Todos os sintomas, exatamente. Não comer muito de uma vez, não consumir alimentos muito gordurosos. Respeitar também a questão do paladar no momento da gestação, tem alimentos que deixam a mulher mais enjoada, isso é legal. A gestante realmente tentar entender o que não está fazendo bem para ela, o que pode estar causando. E substituir, junto com o profissional, saber como que se pode substituir esse alimento que ela não está conseguindo consumir. Daí a importância do profissional, porque ele ajuda até a identificar, vamos dizer. Exato, assim, quais alimentos, na prática a gente já vai vendo quais são os alimentos mais prováveis que estejam causando desconforto. Né? E aí faz uma recomendação. Exatamente. Por exemplo, o enjoo, né? Enjoo matinal, muitas gestantes referem. Então, por exemplo, ela não tomar líquido durante a manhã, coisas mais sólidas, mais secas, podem diminuir esse enjoo, né? Tá. Tomar líquido... Menos líquido no período da manhã. Tá, né? Não consumir líquido durante as refeições, isso também vale para má digestão, para o refluxo. Consumir água, mas nos períodos entre as refeições, não junto, né? Para o enjoo também, aí também tem a questão do paladar da gestante, mas, por exemplo, o gengibre é um alimento funcional que ajuda na digestão, no enjoo, no refluxo, na azia, e ele pode ser consumido durante a gestação. Então, se a gestante estiver com paladar que consiga consumir, o gengibre também é um alimento legal. Legal. Boa dica, então, o gengibre. Agora, me diz uma coisa, vamos falar sobre a questão do mercúrio. Quer dizer, o mercúrio está presente em alguns alimentos, né? O mercúrio é nocivo para... Sim, é um metal pesado, um metal tóxico, né? Ele está presente em alguns peixes, por exemplo, o panga, o cação, né? São peixes que possuem mais mercúrio, que estão intoxicados. Salmão não. Não. Tá. E aí o que acontece? No outro bloco a gente falou sobre os xenobióticos, as toxinas, substâncias tóxicas que fazem mal para a gente, faz mal também para o bebê. Nossa. E o mercúrio não deixa de ser um xenobiótico também, que vai passar para a criança, vai causar malefícios durante a formação. Então, o ideal é assim, consumir não regularmente, não frequentemente durante a gestação esse tipo de peixe, por exemplo. Tá, ok. Esses peixes em particular, o cação... Isso, o cação, o panga...
Mas o consumo de peixe até é saudável, né? Com certeza, ele deve ser bem frequente. Desde que não seja o cru. O cru, exatamente. Porque ele vai ter ômega 3, que é uma gordura essencial para a formação da criança, essencial para a formação neurológica da criança. Inclusive, estudos mostrando que a mãe que consome mais ômega 3 durante a gestação, a criança desenvolve um fator neurológico e intelectual melhor. Ah, é? Puxa vida, interessante. Então, ômega 3. Exatamente. Bom, agora eu pergunto. Depois que a mulher passou por esse período, ou seja, pós-parto, quer dizer, que está no período de amamentação, quais são as recomendações? Quer dizer, continuam as mesmas? São parecidas, Denis, são parecidas porque ela vai estar... A produção de leite tem uma demanda calórica e nutricional também. A composição nutricional do leite vai depender também do que é da alimentação dela, né? Então, assim, é fortemente recomendado o aleitamento materno exclusivo, pelo menos até os 4 meses, né? Pelo menos até os 6. Há uma controvérsia, vamos dizer assim, esse tema é bastante polêmico, né? Tem pessoas que defendem de uma maneira rigorosa o aleitamento materno, né? E outras... Eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais conscientes. Teve uma época quando apareceu muitas fórmulas, né, opções para substituir o aleitamento, as pessoas estavam um pouco controversas se realmente a amamentação era tão necessária, mas hoje a gente sabe que realmente é uma unanimidade. Nutrição, em termos de nutrientes, sistema imunológico, você tem imunoglobulinas no leite da mãe. Entendi. Né? Então, formação que não vai encontrar num outro alimento. Não vai encontrar, exatamente. Formação da flora intestinal do bebê, então aquele bebê que tem muita cólica, né, que tem muito desconforto intestinal. Essa questão da cólica, porque é uma questão também que, nossa... Impressionante. Deixa as mães loucas, as mães ficam loucas com o bebê, põe numa posição, outra posição. Tem alguma recomendação em relação o bebê ele tem um intestino mais delicado, porque realmente ainda não formou toda a flora intestinal do intestino da criança, né? Mas o que se sabe é assim, o leite materno, ele já tem essa imunoglobulina que ajuda no sistema imunológico, ele tem pré-bióticos que eles vão ajudar também na flora intestinal, então o aleitamento exclusivo é uma prevenção de cólica, mas pode acontecer da criança ter cólica mesmo com o aleitamento, né? Okay. E aí tem que ver a alimentação da mãe. Porque se a mãe está consumindo alguma coisa alérgica, alergênica, que talvez para a mãe não tenha muitos sintomas, mas como o intestino da criança é muito delicado, mais sensível, mais imaturo, a gente fala, a criança pode ter muito desconforto. Então precisa ver lá na alimentação da mãe, fazer uma análise. A gente acaba na prática vendo alimentos que são mais comumente correlacionados. E a gente dá umas dicas e a mãe começa a ver, não, no dia que eu consumi isso, realmente ele chorou muito à noite, no dia que fiquei uns 3 dias sem. Tem que fazer uma correlação. Exatamente. Ou seja, a mãe tem que ficar atenta. Com certeza. Da resposta do Mas bebê. A gente sabe que o que a mãe consome é o grande provável motivo para as cólicas. Perfeito. Exatamente. Então está aí uma dica importante. Procure então uma nutricionista com a competência da Dominique Buin, né? Que certamente ela não vai dormir melhor. E não vai passar noites e noites claro, né? Bom, querida, eu quero agradecer imensamente a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa, sempre com essa alegria, né? E espero que você compareça aqui mais vezes para prestar esse serviço de utilidade pública, né? Hoje falando para as nossas gestantes, né? E os microfones e as suas despedidas. Muito obrigada, Denis, pelo convite. É um prazer utilizar um meio de comunicação para realmente informar as pessoas. A gente tem muita informação, hoje às vezes a gente fica até confuso, mas agradeço muito pelo convite, espero voltar. Com certeza. Muita saúde a todos. Obrigado, querida. Obrigado pela sua presença. Um beijo grande para você. O programa Gira BC vai para o intervalo e voltamos a seguir.